Aleluia! Glória! A paz da igreja, amém? Amém! 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 Senhor, sempre em nome de Jesus. Oh, Jesus maravilhoso! A presença de Deus é notória aqui neste lugar, em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, no capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler pelo verso 1 até o verso de número 6, para a honra e glória do nome do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Quem for encontrando, vai dando glória a Deus. Glória a Deus! Glória! Aleluia. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. A quinta carta dirigida à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei a ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando João ele é preso, um preso político, e levado lá para a ilha de Patmos, todos pensavam que aquele era o fim da história de João. Quem ia para Patmos, ali era uma ilha, não era uma ilha, um resort, um lugar para você passar férias, pelo contrário, era um local perigosíssimo de presos que iam lá para morrer, comido por animais, morrendo ali mesmo por falta de alimento, por falta de cuidado, pelas condições inóspitas, e todos pensavam que aquele era o fim da história de João. Mas se o homem tentou colocar um ponto final na história de João, levando ele para Patmos, quando ele chega lá, o Senhor pega aquele ponto, coloca uma vírgula e diz assim: aonde pensaram que era o ponto final, vai ser o início de uma grande nova trajetória. Porque aqui, onde todos pensaram que seria o fim, eu vou começar a abrir para você, João, o sobrenatural, e vou te entregar a revelação das coisas que vão acontecer nos últimos dias. A maior revelação já entregue ao homem em toda a história da humanidade foi entregue a João no momento mais difícil da sua vida. E eu já quero começar essa mensagem dizendo que se entrou pessoas aqui, se chegou você aqui hoje, passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de luta, talvez achando que esse é o ponto final da sua história, o Senhor manda dizer: desse ponto eu vou fazer uma vírgula, e desse final eu vou fazer um recomeço, porque aonde todos acharam que era o fim, eu, o Senhor, vou transformar este momento em um novo capítulo, em um novo episódio, em uma nova temporada na história da sua vida, e o meu nome será glorificado nessa semana. E acreditar nisso, levanta a mão, já põe a mão direita aí para o alto, já começa a glorificar, já começa a adorar, já começa a agradecer, porque o homem, a medicina, a situação da terra pode tentar parar, mas o Senhor é Deus que faz uma nova história. E Jesus aparece para João e vai entregar para ele a revelação do que vai acontecer nos últimos dias. Mas antes de Jesus falar
acontecer lá na frente, para todas as pessoas, para toda a humanidade, sobre o julgamento, sobre o Armagedon, sobre a besta, sobre todas essas simbologias da escatologia. Jesus, ele tem o cuidado, Jesus, ele tem o carinho de pedir para João escrever 7 cartas endereçadas às igrejas que existiam naquela época. Igreja de Sardes, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia, a igreja em Éfeso. E ele manda João escrever aquelas cartas. E ele manda endereçar aquelas cartas à liderança da igreja para que fosse lido pelos irmãos ali. E aquelas cartas traziam um alerta. Por quê? Porque as coisas que estão escritas no Apocalipse, irmãos, elas vão acontecer. Aqueles fatos finais, a batalha do Armagedon, a peste, a guerra, os 7 cavaleiros, tudo isso vai acontecer. Queira eu ou não, queira você ou não, acredite, que vai acontecer. Mas a preocupação do Senhor Jesus não é que a gente saiba em detalhes tudo que vai acontecer lá na frente, mas a preocupação de Jesus é que a gente esteja preparado e na presença dele, para que quando essas coisas acontecerem, a gente possa estar com o nosso nome escrito no livro, né? Mais do que saber se a besta vai vir, se já existe o anticristo, se vai ser os Estados Unidos, se aí, esses detalhes, eu não sei, coisas que a gente nunca vai saber. São revelações que Deus vai mostrar só em momentos específicos. Mas o que importa é que eu e você sejamos com o coração preparado. Tá? Venha a prova que vier, venha a luta que vier, se levante quem se levantar. Eu creio no Senhor, eu estou na presença dele. Nada e ninguém vai me tirar da presença dele. Nada e ninguém vai me afastar do caminho dele. Eu estou firme, eu estou sólido, eu estou caminhando na presença do Senhor. E por isso nós temos as cartas alertando as igrejas. Jesus olhava, analisava e dizia: isso aqui está positivo, mantém. Isso aqui está errado, conserta. Se não consertar, vai acontecer isso. Mas se consertar, essa bênção vai ser entregue nas suas mãos. E aquelas cartas foram enviadas. E tem uma dessas cartas que a maior parte dos pregadores evita pregar. Porque quando a gente bate o olho nela num primeiro momento, parece que só tem coisa negativa. E fala: isso aqui eu vou evitar pregar, porque não vai ser uma mensagem que o povo vai dar muito glória a Deus. Mas essa mensagem tem algo precioso e revelador para o meu e para o seu coração nessa noite. Pega na mão de uma pessoa, só pega na mão dela, você pega na mão dela. O Senhor tem uma mensagem de renovação para mim e para a sua vida hoje. O culto todo foi rolando, foi falado aqui sobre verdade, sobre ressurreição, foi falado sobre sonho, sobre projeto, foi falado sobre milagre, e o Deus de milagres, ele está aqui, e ele manda te dizer: o inimigo pode pensar que é paralisar a sua história, mas o plano que eu tenho para ti vai acontecer. Ninguém vai paralisar, ninguém vai interromper. João desce para uma igreja localizada numa cidade chamada Sardes. E Sardes significa aquela que brilha, ou aquela que tem brilho. Dá uma olhada para a pessoa, só dá uma olhada se ele está brilhando, se ela está brilhando. Se não está, vai sair daqui brilhando hoje. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Mas para a gente entender essa carta, o pastor tem que entender o contexto. Sabe por quê? Porque as cartas, elas são como em código. E para aquelas pessoas daquela cidade, eles entendiam, porque falava da realidade deles. Mas se a gente não conhecer a realidade deles, a gente não vai entender a mensagem que Jesus está querendo entregar. Então quando Jesus escreve para Sardes, e ele fala assim: olha, eu sou os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus nos falam sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus.
Jesus fala assim: eu sou Deus, e toda a plenitude do Espírito está em mim. Você pode ter nome de que brilha, mas eu sou a estrela, eu sou a plenitude da luz. Toda a luz vem de mim, não vem de você, vem de mim. Eu é quem tenho o verdadeiro brilho. E aí ele vai seguindo, ele vai dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei os sonhos que você tinha anos atrás, quando ninguém sabia. Eu sei os projetos que você tem aí dentro do seu coração que você não contou para ninguém. Eu sei como foi o seu dia e tudo que você passou e enfrentou para chegar até aqui. Eu sei como tem sido a sua semana, como tem sido os seus últimos meses. Eu sei que situações têm feito você chorar. Eu sei que preocupações têm vindo e batido na sua porta e você não sabe como resolver. Eu conheço o teu caminho, eu conheço o teu pensamento, eu sei o seu presente, eu sei o seu passado e eu tenho um projeto para o seu futuro. Quem olha para você aí sentado não conhece a sua história, mas é um Deus que conhece as suas obras, que sabe quem você é de verdade e que sabe tudo sobre você. Jesus não é aquele que sabe aquele que a gente diz que a gente é. Ele sabe quem a gente é de verdade. Glória a Deus. A gente vive num tempo de redes sociais em que as pessoas publicam aquilo que elas querem construir como imagem, aquilo que elas querem que os outros vejam sobre elas, mas às vezes aquilo não é verdade. Tem igreja que tem um departamento de mídia, e o departamento de mídia nunca tira uma foto da igreja se os bancos não estiverem todos cheios, só quando está cheio. Aí você vê a foto ali, só vê os bancos e fala: nossa, olha só que está sempre cheio. Mas quem foi muito na igreja sabe, todos os cultos estão cheios, mas Jesus sempre está presente. Porque onde é dois ou a três reunidos no nome dele, ele se faz presente, ele está ali, ele se manifesta, ele opera milagres. E a manipulação da informação é tão grande que agora não é nem mais o vídeo completo, agora são os cortes. Aí a pessoa canta o louvor, aí quando vai começar o louvor ela erra a entrada, aí tem uma parte mais ali no final, quer dar uma desafinada, aí quem vai colocar, ele edita aquela imagem, aí tira o desafinado do final, tira o errinho do começo e mostra só a parte que ficou, ó, filé. Mas quem canta, acerta sempre, vai errar às vezes, mas mesmo você errando, Deus se manifesta no seu louvor, Deus te usa, Ele derrama a glória, Ele quebra a cadeia, Ele levanta a pessoa através do seu louvor. Tem toda a pena ser perfeita. Às vezes você troca um nome, você troca uma data, você passa do tempo, você se confunde com alguma coisa, mas quando você faz o amor, com sinceridade, Deus usa, Deus opera, Deus faz. E Jesus te conhece. Ele sabe quem você é, não quem você fala que você é, e não o que os outros dizem que você é, mas quem você é de Aleluia. eu sei as suas obras. Mas aí o bicho pega aqui, pastor, que estreito. Quem olha parece que está tudo bem, Verdade. parece que está vivo, mas na verdade está. Glória a Deus, meu Deus Deus. da glória. Eu conheço suas obras. Às vezes você entrou aqui, coloca uma sua melhor roupa, arruma o cabelinho, põe um sorriso no rosto. Ah, Senhor, eu vou para Senhor, benção. Vai tocar, vai cantar, vai pregar, vai dirigir o culto. Parece que está tudo bem, mas às vezes tem coisas dentro da gente que morreram. Às vezes a alegria morreu, a esperança morreu, a unção morreu. Meu Deus. Mas eu quero te falar, o Deus que ressuscita marcou o encontro.
que eu ia pregar, mas o Espírito Santo está mandando pregar algo diferente aqui nessa noite. Eu vou seguir o que ele está mandando lá no meu ouvido. Vamos levantar Jesus nos dá um alerta através dessa mensagem, para que a gente seja vigilante. Olha para o seu irmão e fala para assim: seja vigilante. Porque o nosso adversário, ele quer tentar matar a minha e a sua vida. Ele quer tentar matar o meu e o seu projeto, a minha e a sua promessa, o meu e o seu chamado, a minha e a sua família. Ele quer tentar matar a nossa alegria, ele quer tentar matar o santo, mas ele só quer. O Senhor é quem tem a última palavra, a última palavra. Mas olha isso interessante que eu estou falando. Jesus fala assim: fica vigiando, fica vigilante. Por quê? Porque senão eu virei contra ti como ladrão de noite. E aí eles entendem a história. Sardes, a cidade que significa aquela que brilha, era uma cidade muito rica. Muito rica. Era uma cidade que ela era construída no topo de uma colina, no topo de uma montanha, e cercada por muros, porque dentro da Acrópole, da capital de Sardes, havia muitas casas de nobres. Sardes era a capital do reino da Lídia, e ela enriqueceu muito através da extração de ouro, de pedras preciosas, diversos minérios. Eles também produziam ali lã e faziam tapetes, os tapetes maravilhosos desenhados, e vendiam isso a preços muito altos. Então era uma cidade muito rica. E aí o que eles fizeram? Construíram uma cidade no alto de uma colina e construíram muralhas muito altas ao redor da cidade. Pois bem, quando a cidade prospera muito, se torna muito rica, os inimigos descem o olho. Os inimigos começam a observar e falam assim: o que é que ele tem que eu posso tomar? Sabe por quê, irmão? Quando você está por baixo, quando você está na luta, quando você está na prova, o inimigo fala assim: deixa ele aí, ó, já está na prova mesmo, nem se importa. Mas quando Deus começa a te levantar, quando Deus começa a te exaltar, quando Deus começa a te usar, quando a porta começa a abrir, quando a loja começa a crescer, quando o ministério começa a aparecer, quando as coisas começam a dar certo, o inimigo vem e fala assim: ele não vai ficar assim, ele pensa que está tudo bem, não vai ficar assim, eu vou atacar, eu vou tentar tirar, eu vou tentar roubar aquilo que ele tinha. Quando Isaac vai pobrezinho para a cidade, ninguém ligou para ele, só que quando Isaac cava o poço e acha água, o inimigo vai lá para tentar tomar o poço que era de Isaac. Ele vai tentar ir para roubar aquilo que era de Isaac. E assim é na minha e na sua vida. Quando Deus começa a nos levantar, o inimigo se levanta para tentar nos parar, para tentar nos abater. E assim com Sardes também. Só que aí tem uma lição importante para nós. 529 a.C., rei Ciro da Pérsia leva os exércitos persas e cercam a colina onde estava Sardes. Cerca toda a cidade com seus exércitos. O cerco dura 14 dias. Só que dentro da cidade de Sardes, dentro das muralhas, o povo olhou e disse assim: ninguém pode nos alcançar, ninguém pode nos tocar. Eles não vão conseguir subir esse morro, atravessar as nossas muralhas, não tem problema, podemos ficar tranquilos. E eles durante todos esses dias levaram a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Levantavam pela manhã, iam para a escola, para o trabalho, assistia série Netflix, via jogo na televisão, e aí namorava, brincava, corria, tudo como se nada estivesse acontecendo. Só que o inimigo cercando a cidade começou a observar. Repete comigo assim: eu estou sendo observado. E o que o inimigo viu? Que a muralha era grande, era alta e era forte, mas havia uma fenda, havia uma brecha. E por aquela brecha, os próprios soldados de dentro da cidade saíram para poder buscar água, para entregar alguma mensagem. E o soldado inimigo viu. Quando foi de noite, um único soldado persa, só um, não só dois, só um. Ele foi até a fenda, olhou, sabe quem estava guardando aquela brecha? Ninguém. Ele entra pela brecha, chega dentro da cidade, todo mundo estava dormindo. Meu Deus! Ele foi até o portão,
abriu os portões e falou para o exército lá de fora: pode entrar dentro da cidade. Ciro entra com o seu exército dentro da cidade, pelos portões, pelo portão da frente, toma e conquista toda a cidade. Era uma cidade rica? Era uma cidade forte? As muralhas eram grandes? Mas toda muralha tem alguma brecha, por isso a gente tem que estar vigiando. Aleluia, glória a Deus. Mas eles acharam que não precisavam vigiar. Aí o inimigo entrou, conquistou toda a cidade, perderam o que você foi saqueado. Passa cerca de 200 anos, Alexandre o Grande vai lá e fala: vou reconstruir essa cidade. O inimigo achou que ia acabar com a cidade, mas eu vou reconstruir essa cidade. Ele vai lá, trabalha, investe, reconstrói e levanta a cidade de Sardes novamente. A cidade se torna rica de novo, forte de novo, importante de novo. A cidade fica ali no topo, no hype de novo. Todo mundo com a cidade maravilhosa, admirada. Quando isso acontece, vem outro inimigo para cercar a cidade novamente. Antíoco o Grande, 214 a.C., cerca de 300 anos depois da primeira invasão, ele faz a mesma coisa. Meu Deus. Olha para o seu irmão e fala para você: não comete o mesmo erro. Eita, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Vai ser o Senhor. Glória a Deus. Você pensa o seguinte: é sempre a mesma coisa? Vou te dar um conselho. Vou até tirar o microfone. Se for pecar, irmão, pega um pecado diferente, pelo menos. Não pega o mesmo, não. É sempre a mesma coisa. Você cai sempre na mesma coisa. É na mesma conversa, é no mesmo erro, é na mesma brecha, é na mesma ofensa, é na mesma falha, é no mesmo. Não! Deus está dizendo assim: hoje é tempo de tapar as vendas, de tapar as brechas. O inimigo vai vir, ele vai se levantar, mas pela porta que ele entrou, ele não vai entrar de novo, porque o Senhor vai te revestir, o Senhor vai te dar estratégia dessa noite. Você tem que blindar as áreas onde você sabe que o inimigo tem te afrontar, onde ele tem tentado, onde ele tem conseguido te atingir. Essas áreas você tem que blindar. E aí o tio vai a cidade de novo, conquista a cidade novamente, e a cidade fica destruída. Depois disso vem um terremoto, e eu já estava ruim, fica ainda. Aí parecia que era fim. Tempo do Império Romano, Imperador Tibério se aproxima da cidade, vê, ouve contar do passado daquela cidade. Só que ele olhando, parecia só ruínas, não tinha nada. Pois ele fala assim: hoje estão só ruínas, mas eu vou reconstruir essa cidade de novo. E aí ele começa a investir, a trabalhar, limpa e reconstrói a cidade mais uma vez. E a cidade se levanta de novo, enriquece de novo, se torna importante de novo. E aí o inimigo entende algo importante nisso. Sabe o que o inimigo entende? Que quando ele tenta destruir, matar, abater alguém que Deus chamou e que Deus tem um plano e um propósito, ele pode até atacar e a pessoa cai hoje, mas amanhã Deus levanta alguém para levantar de novo. O inimigo pode até fechar uma porta hoje, mas amanhã vem outra porta, se abre e Deus restitui de novo. O inimigo pode até lançar uma enfermidade hoje, mas aí o Senhor, que é o médico dos médicos, vem com a cura, ele restaura, ele renova, ele faz a obra, ele pode até mudar algo ali, mas o Senhor levanta outra situação para renovar, para colocar de pé, porque a obra que Deus começou, ele é vivo e justo para completar e fazer. Mas aí o que ele entendeu? Eu não consigo abater ele fisicamente, eu não consigo parar a cidade fisicamente, mas eu posso matá-la espiritualmente. E é aqui que eu começo a pregar para você. O que Tibério fez? Ele reconstruiu aquela cidade. Só que aquela cidade passa a se comportar como uma cidade da província romana, com os mesmos pecados que havia em Roma, as mesmas práticas. E o povo que estava ali construindo, os judeus construíram sinagogas, os
cristãos construíram igrejas, eles iam para a igreja um dia, no outro dia saíam, voltavam para a mesma vida e não conseguiam crescer espiritualmente. Você olhava, a cidade estava rica, as igrejas estavam de pé, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha um carro bom, as coisas estavam acontecendo, mas espiritualmente o inimigo tinha conseguido contaminar a cidade. E espiritualmente aquelas pessoas estavam morrendo espiritualmente. Aí vem a carta de João. Aí João diz assim: quem olha para você pode até parecer que está tudo bem, mas na verdade tem algo aí que está morto. O inimigo veio contra você como um ladrão de noite. A sua muralha estava levantada, mas ele entrou por uma brecha, invadiu e conseguiu contaminar a sua cidade. Conseguiu contaminar alguma coisa para tirar a alegria, para tirar a esperança, para tirar a força, para tirar a sua fé. Ele conseguiu abater você. Só que o que ele não contava é que ele pode até ter um plano para matar, um plano de morte, mas existia naquela época e ainda existe hoje em Jesus, que é especialista em ressuscitar aquele e aquela. Eu queria que nessa noite você pegasse na mão de um crente do seu lado, pega a mão dela e fala para ele assim, fala para ela assim: hoje é noite de ressurreição. O inimigo pode ter te atingido, ele pode ter te enfraquecido, ele pode ter até te matado, mas o Senhor tem cura, ele tem restauração, ele tem renovo, porque a coisa nova de Deus vai correr, porque é o propósito de Deus de renovação, de restauração e de ressurreição. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? O inimigo tentou matar. O inimigo tenta matar. Irmãos, eu falei isso muitas vezes. Eu estou nesse negócio de ser crente faz muito tempo já, pastor. Me converti ontem, não. Na minha época, de moleque, de jovem, quando alguém se convertia, o diabo queria tirar a pessoa da igreja. Você não vai para ele, vou te arrancar da igreja. Hoje, ele não faz mais isso. Ele fala: não, pode ir, fica. Só fica morto lá dentro. Só morre lá dentro e fica morto lá. Pode ir. Vai com o seu corpinho bonitinho pro culto. Só você não vai adorar mais. Você não vai orar mais. Você não vai jejuar mais. Você não vai acreditar em milagre. Vão lançar profecia para você. Você vai sair. Mas será que vai acontecer mesmo? O louvor vai cantar, vai tocar. Você vai até bater uma palminha. Vai ouvir ali. Às vezes até uma lagriminha no canto do olho. Mas você não sente mais aquela presença. Ele está matando as pessoas. Mas aqui tem ressurreição. Aqui tem nova vida. E esse não vai persistir, não vai permanecer, porque Deus vai ressuscitar isso aqui. Os evangelhos nos contam que Jesus, durante seus 3 anos de ministério, encontrou 3 pessoas mortas. 3. Um, inclusive, foi narrado aqui. Ele era o segundo. Eu vou começar por ele, porque você já antecipou minha pregação, pastor. O filho da viúva de Naim. A mulher tinha perdido o marido, estava indo enterrar o filho. Só que quando Jesus encontra as pessoas mortas na sua jornada, na sua caminhada, nenhum dos 3 mortos que Jesus encontrou continuou morto depois do encontro. Todas as pessoas que Jesus encontrou mortos foram ressuscitados. E Ele está aqui nessa noite encontrando. A mulher vai, levou o seu filho morto. E quando o menino está ali no meio do caminho, dentro de um esquife, dentro de um caixão, e Jesus encontra ele no meio do caminho, os coveiros preparando ali, já abrindo sepultura, a multidão chorando, a mãe sem saber o que fazer. Jesus então encontra aquele menino, ele toca no esquife, toca ali naquele caixão, o menino se levanta, se coloca de pé, onde havia morte, Jesus traz a vida de volta, e quando a vida chega, quando a vida volta, quando a vida retorna, acontece algo sensacional. Nos 3
Jesus deu uma recomendação. Aleluia. Em alguns casos ele deu uma ordem. Quando ele encontra um menino morto no caixão, ele toca nesse tipo, o menino levanta. Jesus então pega e fala assim: devolva o menino para sua. Aleluia. Eu não sei qual foi a arma que o inimigo usou para te matar, para te prender espiritualmente. Tem pessoas que morrem, sabe por quê? Porque você tem falta de um carinho, porque você tem falta de um cuidado, porque você tem falta de um abraço. Você entrou em igreja e não teve um abraço, dentro da sua casa não teve um carinho, não teve um cuidado, não teve um abraço. Mas Jesus, através do amor da mãe, ele diz assim: hoje eu encontro você, hoje eu ressuscito você, e hoje eu mando te dizer que aquilo que faltou e que o inimigo usou como estratégia para te levar à morte não vai continuar. Se faltou um abraço de mãe, vai receber um abraço de Espírito Santo. Se faltou um cuidado de alguém, vai receber um cuidado da igreja nessa noite. Se faltou alguém te pegar no colo, alguém parar para sentar com você, para te ouvir, para conversar, Deus está preparando pessoas para andar com você a partir de hoje. Porque se o inimigo te matou, ele está te ressuscitando e você não vai morrer de novo. Você sabia que tem pessoas que morrem por falta de cuidado? Você sabia que tem casamentos que morrem por falta de cuidado? Você sabia que tem ministérios que morrem por falta de cuidado? Você sabia que tem famílias que morrem por falta de cuidado? Aí quando você vê morto, você diz: por que morreu? Porque faltou um cuidado. Mas o Deus que ressuscita, ele manda dizer: estou ressuscitando. E a partir de hoje eu vou cuidar de você. A partir de hoje eu vou levar pessoas para cuidar de você. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Se você entrou aqui morto por falta de cuidado, Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Mas se você sabe que está sendo bem cuidado, olha para a sua direita, para a esquerda, para frente, para trás, e vê se tem alguém precisando de um abraço, precisando de um cuidado, precisando de um carinho, e seja você essa pessoa que vai cuidar de alguém, que vai ajudar alguém, que vai cuidar de uma conta de alguém. Sabe por quê? Porque hoje nós dentro da igreja tem pessoas que pensam que sustenta alguém dentro da igreja é um louvor bonito, mas não é isso, que é uma palavra pregada meio eloquente, mas não é isso. Sabe o que sustenta as pessoas dentro da igreja? É um abraço, é uma palavra de carinho, é uma palavra de amor. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm palavra a rodo. É só você apertar um play no seu YouTube, tem palavra de todo tipo, muito melhor do que essa que eu estou pegando, tem música muito melhor do que essa que está sendo cantada. Mas sabe o que falta? Falta abraço, falta cuidado, falta amor, falta companhia, falta acolhimento. E o Jesus que ressuscita, ele manda dizer: entrega ele para quem vai cuidar dele, entrega ela para quem vai cuidar dela. E aqui eu quero te dizer: Deus está cuidando de você nessa noite. Não basta só ressuscitar para deixar para morrer de novo. Tem que ressuscitar e tem que cuidar. Quem vai cuidar de alguém a partir de hoje? Começa cuidando da sua casa. Começa cuidando da sua família. Começa cuidando da sua igreja. Começa cuidando. Entrega ele para a mãe dele, que ela vai cuidar dele. Talvez aquela mulher, quando perde o marido, fica tão cheia de pensamentos, tão triste, depressiva, não consigo pensar mais em nada. Ela abdicou. É a falta de cuidado da tua menina. Mas Jesus está restaurando o cuidado do carinho. Quem recebe o cuidado do abraço? Segundo encontro de Jesus, a filha de Jairo. Quando Jesus encontra a menina, ela tinha acabado de morrer, o velório estava só começando. Aí a menina ali morta, o pessoal incomoda mais o mestre, já foi, não há mais esperança. Jesus chega, olha para a menina e fala: Talita, menina, a ti te digo, levanta. Deus vai levantar pessoas. Tem gente dizendo que não tem mais jeito, não tem mais esperança, que já morreu, para parar de insistir. Mas Jesus vai levantar nessa. Quando ele levanta a menina, qual é a ordem que ele dá? Pega essa menina e dá a ela de comer.
alimente-a, dê para ela o alimento, dê para ela a provisão. Agora deixa eu falar uma coisa. Se o inimigo usou a estratégia de cortar o alimento, de cortar a provisão para te matar, isso te sufocou, te fez ficar tão triste, preocupado, ansioso, e você morreu espiritualmente por causa disso, achando que Deus não cuida de você, achando que Deus não te ouve, que Deus não te abre a porta, que Deus não ouve a sua oração, que Deus não se importa com você. O Deus e o Jesus que passa aqui nesse lugar e que está aqui hoje, Ele te toca, Ele te ressuscita, Ele te levanta, Ele te diz: a partir de hoje eu estou te levantando e a provisão vai chegar até a tua mão, porque eu vou liberar uma provisão diferente, um alimento espiritual, um alimento material. Não será mais o inimigo que vai estar no controle dessa situação, não, porque a partir de hoje o Deus da provisão vai se revelar para você. Tem pessoas, irmãos, que não conhecem o Deus da provisão, mas vai começar a conhecer a partir de hoje. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que sabe das nossas necessidades e que conhece os nossos sonhos. Há um Deus que abre janela no céu e que abençoa. Há um Deus que ajuda o que está desempregado e abre porta. Há um Deus que pega alguém, um negócio pequeno e faz prosperar. Há um Deus que pega alguém que está desesperado por causa de dívidas, por causa de compromissos que não consegue saldar, e Ele diz assim: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus que multiplica. Eu sou o Deus que enviou a alimento. Eu sou o Deus que enviou a provisão. Você acha mesmo, irmãos, que você vai se aproximar de Jesus e Ele vai cuidar só do seu espiritual? O espiritual primeiro é o mais importante, mas quem coloca o reino de Deus como prioridade alcança depois todas as coisas. Há um Deus que se importa com os seus planos, com os seus desejos, com os seus desejos. Glória a Deus, aleluia. Há um Deus que te prospera. Quando a multidão chega para ouvir Jesus pregar, e prega. Aí você já pregou, né, Jesus? Manda eles embora, que eles são cheios espiritualmente. Eu sou espiritualmente eles são cheios, mas a barriga está vazia. E eu sou Deus que cuido do espiritual, mas eu também cuido das necessidades materiais. Pega ali os 5 pães, os 2 peixinhos, multiplica e alimenta a multidão. E fala: pode voltar para casa. A palavra já encheu o coração, o alimento já encheu o estômago. Eu cuido de você no espiritual, eu cuido de você no material, em todas as suas necessidades. Eu sou contigo. Quem crê que Deus cuida de você nessa noite? Aleluia. Para quem vai encerrar? Meu tempo já foi. Vou dar meus 5 últimos minutos. Último encontro. Um homem chamado Lázaro. Quem já viu a história de Lázaro? Lázaro morto, 4 dias, Jesus chega, tira a pedra. Aí que Jesus faz? Ele faz uma oração, Pai, eu amo essa oração. Eu amo essa oração. Ele fala assim: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Eu sei que sempre que eu clamo, que sempre que eu peço, o Senhor ouve a minha voz. Mas eu preciso dizer algo em voz alta para que a multidão que está aqui veja e eles possam crer que o Senhor é Deus que responde oração na terra dos viventes. E aí Jesus então dá um brado e fala assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem, todo enfaixado, irmãos, todo cheio de faixas, talvez pulando assim, preso. E quando Lázaro chega lá na porta da tumba, todo enfaixado, Jesus dá uma ordem e diz assim: desligai-o, soltai-o, desamarrá-lo, tira as correntes, tira as cadeias, tira as faixas, tira as cordas, tira tudo para que ele possa ir. Pastor, eu não entendi. Sabe o que esse terceiro encontro nos fala? 2 coisas. Primeiro, o inimigo tinha um projeto de te prender espiritualmente, de te amarrar, para você achar que a vida com Deus ela fica sempre na mesmice, no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa. Mas Deus manda dizer assim hoje: eu estou quebrando essas correntes espirituais que te prendiam, eu estou tirando essas faixas que te amarravam, essas cordas que estavam te prendendo, e eu estou dizendo para você: você vai sair daqui livre, você vai sair daqui livre, você vai sair daqui livre, não só ressuscitado, mas livre, para que você possa caminhar, para que você possa ir, para que você possa avançar e entender que a vida com Deus,
Ainda tem muitas coisas para acontecer. O Senhor está te desligando e mais. Ele está te tirando do fundo de uma caverna de uma curva fria. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas aqui que estão dentro de cavernas espirituais, dentro de tumbas espirituais. Problemas aconteceram, um divórcio, uma crise financeira, foi uma sociedade que não deu certo, foi uma frustração com um amigo, você entrou dentro de uma tumba ali, ficou ali escondido, amarradinho. Jesus te chamou para sair, você não sabe. Jesus está te tirando do fundo das cavernas espirituais hoje. Ele está te desamarrando hoje. Ele está te liberando hoje, fazendo assim para ti. Não só te ressuscito, como eu estou te dando um bom ponto de partida para você viver coisas novas.